Tudo bem? Hoje eu recebi um questionamento de um aluno e eu achei muito interessante, que envolve o tema perdão judicial, artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. E eu vou falar um pouquinho a respeito de perdão judicial, objetivando responder a esse questionamento do aluno, mas também tratando um pouco de forma mais ampla a respeito desse instituto. Antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu queria dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. A questão é o seguinte: o que é o perdão judicial? O perdão judicial se aplica às hipóteses de homicídio culposo. O que é o homicídio culposo? O homicídio culposo é aquele em que o agente não quer ou não deseja a produção do resultado danoso. O resultado é involuntário. O agente ele viola um dever objetivo de cuidado, seja pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia. Há uma previsibilidade objetiva do resultado danoso, ou seja, o homem médio consegue prever o resultado danoso, e o agente, então, de forma não intencional, ele não deseja o resultado no homicídio culposo é involuntário, ele acaba causando o resultado. Então, o exemplo clássico de homicídio culposo é o sujeito que excede velocidade no trânsito, a rodovia permite que ele ande a 110 km por hora, ele está andando a 150, em razão disso, ele causa um acidente com morte, violou o dever objetivo de cuidado, o homem médio consegue prever que do excesso de velocidade pode haver a causação involuntária de um resultado danoso, está, portanto, caracterizado o crime de homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Só que o legislador, ele previu a figura do perdão judicial. Ele fez a seguinte previsão no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Nas hipóteses de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então vamos imaginar que esse agente que estava andando em excesso de velocidade a 150 km por hora, em razão do excesso de velocidade, ele acabou batendo o carro. E acabou acontecendo a morte do seu filho. Seu filho estava no carona do seu veículo, e o filho acaba morrendo. Ele é o autor, né, o agente que conduzia o carro, é o autor do homicídio culposo, porque ele violou o dever objetivo de cuidado e causou esse resultado involuntário. Mas vejam, ele é o mais atingido a partir da causação desse acidente. Então o legislador permite que, neste caso, o juiz, no momento da sentença, estando, portanto, provada a autoria e materialidade do crime, estando presentes a culpa do agente, depois que o juiz analisa tudo isso, o juiz, no momento de sentenciar, concede então a esse agente o perdão judicial e extingue a punibilidade desse agente. Esse perdão judicial ele é tão importante que, se esse agente vier a cometer um novo crime, ele não será nem sequer considerado reincidente. Isso está expresso no artigo 120 do Código Penal. Então, o perdão judicial, quando concedido, não vai gerar nem mesmo efeito para fins de reincidência. Agora, o questionamento que esse aluno colocou, que eu achei muito interessante, é o seguinte: imagina que o pai vai levar o filho pequeno de 1 aninho de idade para a escola. O pai não está acostumado a levar o filho para a escola, mas ele tirou férias. Aproveitando as férias, ele pega essa empreitada de levar o seu filho de pequena idade para a creche ou para a escola. E aí, no caminho da escola ou da creche, ele para na casa do amigo e o amigo resolve levar essa criança também na escola, porque no caminho eles iam parar para comprar cerveja, e aí então para aproveitar, com o objetivo de aproveitarem o dia, porque ambos estão de férias. Esse pai não está acostumado a levar a criança na escola, resolve parar no supermercado que existe antes da escola, e ele e o amigo descem do carro e esquecem a criança no banco de trás do carro. Ficam
na cervejaria ou no supermercado por cerca de 2 horas, esquecem completamente da criança, e quando voltam, a criança morreu. Vejam, neste caso, o perdão judicial será aplicado ao pai, porque o pai aqui foi gravemente atingido pela morte do filho. Mas a pergunta que esse aluno colocou é a seguinte: e esse perdão judicial será aplicado ao amigo do pai? Não será aplicado ao amigo do pai, porque aqui aplica-se o que determina o artigo 30 do Código Penal. O artigo 30 do Código Penal diz o seguinte: não se consideram as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, essa circunstância de caráter pessoal, essa relação de pai e filho, que será utilizada para aplicar o perdão judicial ao pai dessa criança de 1 ano de idade, não poderá ser utilizada para aplicar ao amigo do pai. Então, o pai praticou o homicídio culposo e será perdoado aplicando a ele o perdão judicial, mas o amigo do pai, que também ajudou a esquecer a criança no banco de trás do carro, este terá praticado o homicídio culposo e não se estenderá o perdão judicial a esse amigo do pai. Uma outra questão que a gente poderia imaginar a partir dessa é semelhante, mas é um pouco diferente. Vamos imaginar o mesmo exemplo. O pai tirou férias e vai levar o filho de pequena idade na escola. Só que as mães do filho desse pai e a mãe de uma outra criança fazem um revezamento para levar seus filhos na escola. Então o pai vai levar o seu filho na escola, aproveita e leva também o filho dessa outra mãe. Leva os dois, as duas crianças de 1 ano de idade. E ele não está acostumado a levar criança na escola. Ele, no caminho da escola, ele para no supermercado e resolve comprar cerveja. Deixa as duas crianças no banco de trás, esquece completamente dessas crianças, e as crianças ficam ali por 30 minutos e morrem sufocadas. O filho dele e o filho da vizinha, que ele também estava levando. A questão que se coloca é: o perdão judicial aplicado ao pai pode ser aplicado tanto no que diz respeito ao homicídio culposo praticado contra o filho desse pai e também contra o filho da vizinha, ou não se estende ao filho da vizinha? Neste caso aqui, o perdão judicial aplicado ao pai pode ser aplicado tanto no que diz respeito ao homicídio culposo de seu filho, quanto no que diz respeito ao filho da vizinha, porque o filho dele morreu e ele foi o mais gravemente atacado por essa situação. Então, o perdão judicial aqui será aplicado tanto no que diz respeito ao homicídio culposo do pai em relação ao seu filho, quanto no que diz respeito ao homicídio culposo do pai em relação ao filho da vizinha. Isso é interessante. Uma outra coisa que se observa também, que deve ser destacado, é o questionamento a respeito de se o perdão judicial previsto no Código Penal se aplica ao artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele previa, no seu projeto de lei, a figura do perdão judicial. Mas esse artigo não foi aprovado, foi vetado. E aí pergunta-se: se houver um homicídio culposo nessa situação em que se aplica o perdão judicial, mas estiver tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, você pode aplicar o perdão judicial ao Código de Trânsito Brasileiro, ao crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro? A resposta é positiva, sim. Você pode aplicar tranquilamente, havendo o crime do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o homicídio culposo na condução de veículo automotor, você pode aplicar o perdão judicial do Código Penal a esse crime, ou seja, o perdão judicial do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Fique com Deus e em paz.